sobre ampliando as nossas ideias de espaço amostral para poder compreender o universo dos exercícios que mais frequentemente eles aparecem, né? Então eu tenho, por exemplo, espaço amostral de uma moeda. Estou usando S, então eu posso jogar, posso ter cara ou posso ter coroa. Para duas moedas, eu posso ter... Estou usando CA e CO porque eu acho mais prático. Também tem alguns autores que mudam essa nomenclatura. Assim como não usam S para espaço amostral. Tudo depende. Cara e cara para segunda. Eu posso ter cara para primeira, coroa para segunda. Eu posso ter coroa para primeira, cara para segunda. Eu posso ter coroa e coroa. Quando eu tenho 3 moedas, primeiro eu vou descrever de uma outra forma aqui. Para a primeira eu tenho cara, posso ter cara para a segunda, ou posso ter coroa. Para a terceira eu tenho cara ou coroa. Mesma forma, cara ou coroa. O importante é estabelecer um padrão. Se você sempre está começando por cara, é melhor dar sequência por cara mesmo, para dar uma impressão de continuidade, né? Mas eu poderia ter a primeira com coroa. Aí eu tenho cara, coroa. Cara ou coroa. Cara ou coroa. Entendendo isso assim, na real, seria assim, ó. Cara, cara, cara. Ou cara, cara, coroa. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resultados. Como que eu posso escrever esse espaço amostral no formato que eu fiz lá em cima? Ó, cara, cara e cara. A primeira. Mas eu posso escrever aqui o segundo. Cara, cara e coroa. Depois, cara, coroa, cara. Tá meio bagunçado só porque eu tô aproveitando o espaço, tá? Posso ter cara, coroa e coroa. Eu posso ter aqui, ó, quinta opção. Coroa, cara, cara. Coroa, cara, cara. A sexta, coroa, cara, coroa. Posso ter a sétima, coroa, coroa, cara. E posso ter coroa, coroa, coroa. Então, aqui estão as 8 opções descritas no espaço amostral. Posso fazer de um jeito, posso fazer de outro, posso fazer do jeito que eu me sentir mais seguro. Não tem problema nenhum. Isso depende de cada um. Cada um vê de uma forma que facilita. O que eu posso observar? A moeda tem 2 opções para uma moeda. Quando eu tenho 2 moedas, eu tenho 4 opções. Quando eu tenho 3, eu tenho 8. O que significa? 2 elevado a 1, porque eu tenho 2 opções, cara ou coroa, uma moeda. 2 elevado a quadrado, cara ou coroa, 2 moedas, 4. Aqui, vou rascunhar de azul. São 2 moedas, perdão, são 2 opções, cara e coroa. E eu tenho 3 moedas, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Se fossem 4 moedas, como é que ficaria o espaço amostral? Quantas opções eu teria? 2 elevado à quarta potência, 16. 5, 2 à quinta, 32. E assim sucessivamente. Quando eu tenho um espaço amostral de um dado, de boa, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, quando eu tenho de 2 dados, vou organizar aqui, ó. Vamos imaginar que a primeira face caiu 1, né? Então, pode ser 1 na segunda. Pode ser 1 e 2, 1 e 3, 1, 4, 1, 5 e 1 e 6. Vou passar para a segunda linha só para ficar organizado, tá? Só para eu mostrar a ideia de continuidade. Eu posso ter
2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4 e 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. É bom ter isso daqui bem organizado no caderno, que facilita a resolução de muitos exercícios. A compreensão também, quando a gente visualiza, fica mais fácil de resolver exercícios. 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. O cachorro da vizinha tá querendo dar um oi para vocês que estão vendo o vídeo. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque podem ser os resultados do primeiro dado. Por que de 1 até 6? Porque podem ser os resultados do segundo dado. Então, esse é o espaço amostral do lançamento de 2 dados. Por que ficou tão grande? Porque eu tenho 6 faces elevado a 2 dados. 6 vezes 6, 36 opções. Se, por exemplo, nós quiséssemos saber a probabilidade de ter um resultado com 2 faces iguais. Quem são as 2 faces iguais? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Então, eu tenho 6. Probabilidade é sempre o total embaixo, que é o 36, e 6, que são 6 vezes que se repetem em números iguais. Simplificando, eu tenho 1 sexto. Então, é para isso que serve, para a gente observar. Pode ser que ele perguntasse assim, a soma das 2 faces é menor que 5. Onde é que você tem? A soma das 2 faces maior que 10. O produto entre 2 faces é maior que 3. Então, são algumas opções analisadas. Assim, sem estender, só compreendendo, se eu tiver 3 dados, é 6 ao cubo. Então, vou ter 6 vezes 6 vezes 6, 216 probabilidades. Aí não vai ser viável a gente ficar escrevendo. E nem necessariamente aparece muito isso aí a termo de Enem, por exemplo. É muita coisa. E se eu tivesse a questão de... Vamos pensar aqui. Se for filhos, mesma história. Vai ser menina, menino. Tal qual a moeda, porque também tem 2 opções. Então, vou usar menina, menino. Homem, mulher. Vou usar simbologia. Masculino, feminino. Aí depende do que você quer. Eu sempre uso a e o para ficar mais fácil. Só uma observação, né? Se eu for usar algum exercício que trabalhe com baralho, eu vou lembrar que no baralho eu tenho lá 2, 3, professora, eu não jogo baralho, minha religião não permite, qualquer coisa assim. Não, ninguém tá pedindo para jogar, tá? Só para entender e para calcular as probabilidades. 5, 6, 7, 8. Na escola é proibido baralho. Mas não é esse o ponto, tá? Não tem essa problemática. A gente não vai jogar, só vai conhecer. O 10. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E eu vou ter quem mais? As, valete, dama,
e rei. É isso? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho 13 tipos de carta. Mas aí as cartas têm um simbolozinho lá. Então, elas têm 4 naipes possíveis. Então, no total, eu vou ter 52 opções aqui de cartas para um baralho. Lembrando que eu não estou considerando o tal do Coringa lá, né? Então, eu tenho 4 naipes, 52 cartas para probabilidade. Se ele pedisse, eu só quero as cartas de naipe vermelho, 26. Eu quero só as cartas cujos naipes têm letras, 4. Mas de 4 naipes, 4 vezes 4, 16. Só as que tem números. Aí eu vou avaliando o que ele quer. Só um naipe. Se é só um naipe, são 13. Então eu preciso analisar o que ele está pedindo ali na questão do baralho. Mais uma vez reiterando, não é aprender a jogar, é saber para questões de probabilidade mesmo, de raciocínio. É nessa perspectiva. Vou escrever aqui só. Um casal planeja ter 2 filhos. Então eu vou pensar, né? Tem um filho mais velho, que pode ser uma menina, depois pode ser outra menina, ou um menino. Mas eu poderia ter o filho mais velho como menino, e depois nascer uma menina e outro menino. Então, 2 filhos, menina e menino, eu tenho 4 possibilidades, né? Nessas 4 possibilidades, por exemplo, poderia estar perguntando em quantas delas eu tenho, qual é a probabilidade de eu ter um menino como filho mais velho. Então, eu vou ter 2, aqui ó, o menino mais velho, de 4. Então, eu tenho 1/2, né, simplificando por 2, 0,5 ou ainda 50% de chances. Daí já puxando também um gancho lá para a área de biologia, que também é estudada essa questão na genética, né? De fazer esses tipos de análise também. Então, acho que sobre o espaço amostral, a descrição é essa. Numa turma, vamos fazer esse aqui só para ficar diferente. Na sala de aula, lá eu tenho com 6 meninas e 4 meninos. Qual é a probabilidade da professora fazer um sorteio para apresentação, para ir lá no momento da hora cívica e sair um menino? Primeiro, o que eu vou pensar? Total de alunos. 4 mais 6, 10. Então, ele vem aqui embaixo. Eu quero saber qual a probabilidade do menino ser sorteado. 4 de 10. Simplifico por 2, vou ter 2 quintos. Aí, o exercício pode estar pedindo para mim converter em decimal ou em percentual. Então, tudo depende do que está escrito no exercício, do que está solicitado. Mas a ideia dos principais espaços amostrais que podem aparecer são moedas, dados, baralho, filho e essas questões mais generalistas.